Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô! Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos assistindo. Eu sou o Marlos Ronque, estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casa bonitinha e simpática que aparece aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos e o objetivo de estarmos fazendo estes vídeos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos a todos aqueles que estiverem interessados. Porque nós temos absoluta certeza que este conhecimento nos transforma, transforma a nossa vida, faz com que enxerguemos a vida de uma maneira diferente e isso nos traz mais certezas, alegrias, né? E a gente vive melhor. Nós, nós estamos fazendo um estudo, né? Superficial, não é um estudo aprofundado. E também não temos o objetivo de esgotar o assunto. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos. E já estamos aqui, ó, na segunda parte que fala sobre o mundo dos espíritos. E estamos aqui no capítulo 7, que fala sobre a reencarnação, no item das deficiências mentais. Já estamos no vídeo de número 42. Que beleza, graças a Deus estamos aqui trabalhando, fazendo alguma coisa de útil. Antes de começarmos a falar das deficiências, vamos aqui ver a pergunta 371. A opinião de que os deficientes mentais possuem uma alma de natureza inferior tem fundamento? Kardec era craque nas perguntas, né? Antes de nós respondermos esta pergunta, deixe-me contar a história do Pablo. E essa história, como não poderia deixar de ser, né? Eu tirei do livro Deficiente Mental, porque eu fui um. É um livro composto por várias histórias, né? Nós já contamos outras aqui nos diversos vídeos que nós fizemos. Esse livro foi ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec e eu indico e peço para todos lerem, porque dá uma noção muito boa a respeito de deficiência mental. Pablo, Pablo, coitado, nasceu pobre. Aliás, pobre não. Ele nasceu muito pobre, né? Tinha 3 irmãos, moravam na favela. O seu pai trabalhava muito e ganhava pouco, porque trabalho braçal, né? Mas bebia muito. A mãe era uma empregada doméstica, uma mulher honesta, uma mulher trabalhadora, que gostava e cuidava bem dos filhos. Pablo, nessa encarnação, foi um deficiente mental leve, né? Andou com 4 anos, falava errado, tinha dificuldade para aprender as coisas, mas estava indo para frente, né? E passava o dia na escola para deficientes. Amava a escola, gostava dos professores e dos amigos. Pablo era um gênio gostoso, assim, sempre alegre, gostava de tudo, não reclamava, né? E, claro, sempre alegre, todos gostavam dele. Mas um dia em sua casa, ele escutou a mãe conversando com a sua vovó. E a mãe dizia assim: Sabe, mãe, vou contar uma coisa. Quando o Pablo nasceu, eu não gostava dele. Eu tinha uma aversão por ele. Ele me deu muito trabalho. Foi demais, sabe? E cheguei a pensar até em doá-lo uma certa época. Porque demorou para andar, demorou para falar, demorou para sair das fraldas, né? Quem diria que o tempo foi passando e hoje eu sou apaixonada por ele, gosto demais dele. É um filho atencioso, é um filho muito carinhoso. O Pablo escutou isso e se encheu de alegria, né? Se encheu de alegria de escutar esse comentário da mãe dele. Aos 14 anos, estava brincando com os amigos da favela na rua perto da sua casa.
E começou uma briga entre quadrilhas. E briga de quadrilhas de favela foi tiro para tudo quanto é lado, né? A piazada toda saiu correndo. Pablo também, mas Pablo tinha problemas, né? Ele não coordenava bem os movimentos, então, enquanto todos saíram correndo tudo, o Pablo foi devagarinho, mas tentou. E de repente sentiu uma coisa queimando no seu peito, caiu ao chão. Caiu ao chão e já recuperou e se levantou e quando olhou para o chão, viu ali, o seu corpo estava ali. Tinha um enorme buraco no peito onde saía muito, muito sangue, né? Nesse mesmo instante apareceu um senhor que veio e o abraçou. E Pablo sentiu um sono gostoso e adormeceu ali nos braços deste senhor. Quando ele acordou, ele já estava em uma enfermaria, estava deitado em uma maca. A enfermeira, quando percebeu que ele estava acordado, veio rapidamente até ele e já foi contando tudo o que tinha acontecido antes mesmo que ele começasse a contar a sua história. E enquanto ela ia contando, ele foi se lembrando, ele foi vendo cenas é, de tudo o que tinha acontecido, dele tentando correr, o tiro que ele recebeu, quando ele caiu, ele saindo do corpo, sendo socorrido. Depois ele viu o seu velório, poder perceber a tristeza da sua mãe, a tristeza dos seus amigos, de todos os familiares, né? Depois ele viu o seu caixão ser colocado no túmulo, fechado. Mas aquilo não o abalou muito, não. Ele logo percebeu a sua real situação e foi se adaptando na colônia, foi conhecendo novos amigos, né? Do hospital ele teve alta e foi para o educandário. E lá, na escola, foi aprender a ler e a escrever e foi se adaptando à nova vida, foi se livrando daquela deficiência mental, né? E ele tinha uma vontade de ser alguém útil dentro da colônia, ele não queria ser um ser inútil, né? Na turma onde ele estudava, no educandário, quase todos os seus amigos, que também foram deficientes mentais, já estavam se lembrando de fatos ocorridos nas encarnações anteriores, né? E ele ficou chateado por não conseguir lembrar-se de nada. Então ele foi até o seu orientador. O seu orientador, então, foi ver os seus registros, né? E depois veio e começou a contar a história para ele. Olha, Pablo, em uma das suas encarnações, você foi um feitor de fazenda. Feitor era o homem que cumpria as ordens do dono da fazenda. Então tinha um contato direto com o dono da fazenda. Era o braço direito, digamos assim, né? E cumpria as ordens à risca, tudo que o dono queria e mandava, né? Só que naquela encarnação ele usou e abusou da autoridade que tinha. Não teve nenhuma compaixão com os escravos negros. Matava e castigava com crueldade os rebeldes. E, quando morreu, foi direto para um local muito triste do umbral, onde foi perseguido e escravizado pelas suas próprias vítimas, pelos próprios negros que não o perdoavam. E foram anos de torturas e perseguições, né? E esse sofrimento todo fez com que ele virasse um ovoide. Ovoide é uma regressão do corpo espiritual que perde a forma humana e adquire a forma arredondada, como se fosse um ovo, realmente, por isso ovoide, né? E como ovoide, então, sofreu mais ainda e, passado um tempo, ele foi socorrido com muitos outros inimigos dele que estavam naquela mesma região do umbral. O tempo foi passando e ele não respondia ao tratamento instituído na colônia onde ele estava, na mesma de hoje da história. Ele continuava sendo um ovoide, então foi decidido que ele precisaria reencarnar, que através do esquecimento de um novo começo ele conseguiria se recuperar. Mas o seu corpo espiritual estava muito lesado, estava muito desarmonizado.
Então, ele nasceu em uma família muito pobre, deficiente mental e deficiente físico também. E viveu quase como um vegetal durante 5 anos. E depois desencarnou, né? Desencarnou, ficou um tempo, voltou para a colônia, ficou mais um tempo e reencarnou de novo. Agora, entre aqueles que eram os seus inimigos, entre aqueles que ele torturou, entre aqueles que ele perseguiu, os escravos negros. Teve uma vida difícil também, porque ele veio como um deficiente mental grave ainda, né? E conseguiu sobreviver durante 3 anos neste corpo, né? E nesta encarnação, naquele grupo aonde ele reencarnou, ele conseguiu ser perdoado. Todos gostavam dele, todos sentiram a sua morte. Então é assim, né, companheiros? Na reencarnação, nós não nos lembramos dos nossos atos do passado, mas os sentimentos, as intuições, tudo isso que está no inconsciente vem ao consciente. Então, quando ele reencarnou entre os seus inimigos, seria até natural que não gostassem dele, que tivessem aversão ao seu aspecto, que tivessem aversão ao fato dele ser deficiente mental, de ser completamente dependente. Mas ele conseguiu que aquele grupo gostasse dele. Ou seja, aquele grupo o perdoou, embora não se lembrassem do passado, e essa é uma das benesses da reencarnação, né? Todos conseguiram gostar dele. Houve um perdão, né? E ele desencarnou então com 3 anos de idade, voltou para a colônia e, em um breve intervalo dentro da colônia, reencarnou de novo. Então agora é a terceira reencarnação, agora sim como Pablo, né? E já veio então já melhor, com uma deficiência mental leve e pouca coisa física, certo? E nesta encarnação, neste grupo também que ele reencarnou, que também eram as suas ex-vítimas, ele também conseguiu ser perdoado. E o interessante é que a mãe disse, lembra quando a mãe disse para a vovó, eu não gostava dele quando ele nasceu. Ela não sabia por quê, ela não se lembrava do passado, mas o sentimento, havia alguma coisa ali que ela não conseguia gostar dele. Mas com o passar do tempo, gênio bom, gênio alegre, carinhoso, atencioso, conquistou a mãe, conquistou toda a família e todo aquele grupo familiar e de amigos que eram ex-escravos e ex-vítimas dele, o perdoaram, porque gostavam dele, sentiram a sua morte, a sua desencarnação. Bom, agora já equilibrado, já está adaptado, já está normal dentro da colônia, estudando, fazendo cursos e se preparando para uma nova vida. Hoje, percebe e reconhece todos os seus erros do passado. Sabe que ainda existem muitas vítimas suas com quem tem que se reconciliar. E o sentimento que ele mais tem, que ele guarda dentro do coração, é o de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos espíritos da colônia, seus orientadores que o auxiliaram em todo esse processo. Gratidão àqueles que o acolheram na reencarnação, que cuidaram dele, né? E que ele tem gratidão pelo fato dele ter crescido espiritualmente. E agora aguarda uma nova etapa, uma nova reencarnação. Agora sim, em um corpo normal. Então, essa história que o Antônio Carlos nos conta, que tem tantos detalhes importantes que se a gente fosse pensar, nós ficaríamos conversando muito tempo aqui, né? A respeito da lei de ação e reação, a respeito da reencarnação, da influência do espírito sobre a formação de um corpo, né? São muitos assuntos que nós podíamos pensar para conversar aqui. E então a história suscita várias perguntas, né? Existem espíritos, por que não os vemos?
como é que os espíritos se comunicam, o que é e para que serve a reencarnação, se existe um planejamento para as nossas encarnações, existe vida depois da morte, quem faz o planejamento para a futura encarnação? Quem faz o nosso planejamento? Encontraremos amigos e parentes, né, depois da morte? Então vocês vejam que são muitas coisas que nós podemos pensar, trazer, muitos assuntos, uma história tão bonitinha, tão simples e que nos traz tantos subsídios, tantos ensinamentos. E lá na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, onde nós trabalhamos, tem muitas pessoas que vêm pela primeira vez, que estão entrando em contato pela primeira vez com a doutrina dos espíritos, e eles nos trazem esses questionamentos, né? Tanto para mim quanto para os demais trabalhadores da casa. E é importante que nós estejamos sempre não só preparados, mas com boa vontade para escutá-los, responder, tirar as suas dúvidas de todas as maneiras que pudermos, não é mesmo? Bom, voltando então ao nosso assunto, o Livro dos Espíritos, a pergunta 371, a opinião de que os deficientes mentais possuem uma alma de natureza inferior tem fundamento? Então vocês vejam que o Pablo não tinha uma alma inferior, ele errou, ele tomou caminhos difíceis, né? Ele fez opções erradas e ele teve que arcar com as consequências, a famosa lei ação e reação, né? Mas a resposta que os espíritos deram por Kardec foi essa: essa opinião não tem fundamento. Além de possuírem uma alma humana, eles podem ser mais inteligentes do que imaginam. Entretanto, possuem muita dificuldade em se manifestar, e isso faz com que eles sofram, assim como o mudo sofre por não poder falar. Então, o espírito muitas vezes ele está consciente dentro daquele corpo cheio de problemas e limitações. Está pensando, tem raciocínio, percebe tudo o que passa ao seu redor, mas não pode exteriorizar, não consegue, porque o cérebro está lesado. As vias de comunicação entre espírito, perispírito e o corpo estão lesadas, então ele não consegue exteriorizar a sua vontade. Pergunta 372. Com que objetivo Deus, o nosso Pai, permite a reencarnação de loucos e de doentes mentais? O Kardec fazia perguntas importantes, né? E ele tinha noção das perguntas, não era um alienado. Mas ele precisava colocar esse tipo de pergunta porque muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, iam consultar o livro naquela época, não sabiam nada sobre a espiritualidade, tá certo? Então, os espíritos que habitam corpos de deficientes mentais são aqueles que estão espiando erros cometidos em existências anteriores. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento a que estão sujeitos e pela dificuldade que encontram em se manifestar por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, reencarnação, para nós espíritas, nós já estamos tão familiarizados, né? Nós já sabemos que encarnação não é para sofrer, 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 pagar, pagar, pagar. Encarnação é aprendizado. É uma nova oportunidade para aprender tudo aquilo que não aprendemos, as lições que deixamos de aprender nas nossas vidas anteriores, né? Então, aquilo que nós chamamos de dificuldades, de problemas, de castigos hoje, nós temos que mudar o nome, né? Nós temos que mudar estas palavras. Na realidade, são lições não aprendidas no passado e que agora nós estamos mais aptos para aprendê-la. Então, o nosso Pai coloca essas lições no nosso caminho. Muitas vezes a lição é dura, porque é o que nós precisamos para despertar ou para nós nos livrarmos dos nossos vícios, dos nossos problemas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, certo? Na pergunta 372, nesse caso, os órgãos têm influência sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não tinham influência sobre as faculdades. Eles possuem uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não são os órgãos que produzem as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim
não produzirá boa música, mas isso não impede dele ser um bom músico. Então, nós podemos ter um espírito inteligente que reencarnou em um corpo problemático, né? Mas isso não significa que esse espírito seja deficiente ou seja atrasado. É um espírito, muitas vezes, bem inteligente, mas que está em um corpo ruim e não tem como ele exteriorizar as suas potencialidades, tá certo? Nós temos exemplos brilhantes hoje, né, de pessoas que tiveram ou que têm problemas e que são inteligentes. O astrofísico Hawking tinha uma doença neurológica que o deixou numa cadeira de roda e ele, para se comunicar, ele tinha que usar um computador e era um homem e é um espírito extremamente inteligente. Provavelmente escolheu esta vida, escolheu esta lição, ou esta prova, ou esta expiação. Nós não conhecemos a história anterior dele, mas foi uma escolha, um espírito inteligente desse, né? Veio com todas aquelas limitações e se superou em muitas coisas, né? Pergunta 373. Qual pode ser o mérito da existência dos deficientes mentais e loucos que, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Então, que nem a primeira pergunta, né, é uma visão muito estreita da vida. Lembra da primeira pergunta, não? A 372. Com que objetivo Deus permite a reencarnação de loucos e doentes mentais, como se eles não servissem para nada aqui na nossa sociedade. Então, essa é uma visão muito estreita de vida, de mundo, de espiritualidade. E à medida em que nós vamos estudando e aprendendo a doutrina dos espíritos, a visão vai se ampliando e chegamos a esse ponto onde nós já sabemos que a reencarnação serve para estes espíritos se desenvolverem muito mais. Tem espíritos que escolhem virem cegos, mas são espíritos extremamente inteligentes e que superam todos os seus problemas na cegueira. Veja o cantor, o tenor italiano, agora eu esqueci o nome dele, ficou cego durante a vida. Veja o que ele faz com a sua voz, a inteligência que tem. É um espetáculo esse tenor, né? Então, qual é o mérito? Poxa, eles vão progredir, eles vão se superar. Pode acontecer que o espírito não aproveite nada, né? Pode ser que esse espírito realmente seja um espírito um pouco mais atrasado. Pode ser um espírito com grandes débitos perante a justiça divina, mas com certeza a vida aqui na matéria vai auxiliá-lo em muito na harmonização do seu corpo espiritual, para que em uma nova ou mais outras encarnações, um dia ele possa plasmar um corpo normal, como Pablo vai fazer na sua próxima encarnação, né? Então, esses espíritos reencarnam compulsoriamente para corrigir o uso indevido que fizeram de certas faculdades em existências anteriores. Trata-se de uma pausa temporária. Como nós não devemos julgar as pessoas, né? Sempre nós temos que saber a história de cada espírito para nós podermos dizer, não, ele está aqui porque ele fez tal coisa. Nós espíritas não podemos mais tecer este tipo de comentário, certo? Ah, ele veio cego porque ele furava os olhos dos outros. Não, não significa isso não. Ele pode ter pedido vir cego, ele pode ter escolhido esse tipo de vida porque ele queria se superar em outras coisas. Então, como nós não conhecemos a história desses espíritos, nós não devemos tecer comentários, devemos ter muito cuidado nas coisas que falamos, porque podemos ofender pessoas, nós podemos ofender familiares, né? Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, quando está desencarnado, recebe diretamente suas impressões e exerce de forma direta sua ação sobre a matéria. Entretanto, quando está encarnado, somente através de órgãos especiais ele pode exercer as suas manifestações. Se uma parte ou o conjunto destes órgãos for alterado, sua ação ou impressão são ou serão interrompidas, né? Se há um espírito que, vamos dar um exemplo aqui,
é um suicida, deu um tiro na cabeça, o seu cérebro está lesado, o seu cérebro espiritual está lesado. Como assim se ele é um espírito? O mundo espiritual, ele é mental. Tudo aquilo que nós acreditamos, que nós cremos, isto estará acontecendo nos nossos olhos, aos nossos olhos. Aquele que deu um tiro na sua cabeça, para ele, a sua cabeça está lesada pelo projétil, certo? Então ele se sente assim, o cérebro está lesado. Numa encarnação, na próxima encarnação, ele vai plasmar um corpo com o cérebro lesado, defeituoso. E ele vai ter problemas em decorrência disto. Continuação da resposta 375. Deixa eu voltar lá para a gente fazer bem direitinho isso. Qual é a situação do espírito na loucura? Então, se uma parte ou conjunto desses órgãos for alterado, sua ação e impressão são interrompidas. Exemplo, se perde os olhos, fica cego. Se o cérebro, que é o órgão que dirige as manifestações da inteligência e da vontade, ficar parcialmente comprometido, é fácil compreender que o espírito, dispondo apenas de órgãos incompletos ou alterados para se manifestar, entra em estado de perturbação, tá certo? Então, todos os nossos atos ruins, né, eles ficam registrados no nosso corpo astral. São núcleos energéticos de uma energia densa e ruim, né? E isto vai interferir no próximo corpo ou na nossa próxima encarnação. Não é castigo, sabe? Nós temos que evitar estas palavras. Elas foram usadas, ainda são usadas, mas com o conhecimento que nós vamos adquirindo a respeito da justiça divina, de como se processa a reencarnação, nós temos que ir usando cada vez menos castigo. Castigo não existe, Deus não nos castiga. Pagar, pagar, pagar. Não. As lições são colocadas para nós novamente, para nós podermos provar para nós, para a nossa consciência, que nós temos condições de superar. É muito mais brando, é muito mais leve pensar assim. Pergunta 377. Após a morte, o espírito de um doente mental se ressente pela desorganização das suas faculdades? O espírito pode se ressentir por algum tempo, até que esteja completamente desligado do corpo físico. Assim como o homem, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação que o sono lhe impõe. Então, neste livro que eu indico para vocês, eles contam para nós, os deficientes, eles contam para nós como que foi depois que eles desencarnaram, né? Nós temos esse livro aí, Deficiente Mental, nós temos o livro Morri, e agora? E nós temos o livro O que eu encontrei do outro lado, na espiritualidade, todos eles do Antônio Carlos, e são relatos, histórias de espíritos, então são inúmeras, cada um traz 10, 15 histórias, onde eles contam para nós o que eles passaram logo após o seu desencarne. E nós podemos ter uma ideia muito boa, muito nítida de como é que isso se processa. Quando eles acordam, muitos continuam deficientes mentais. Então, o síndrome de Down continua com a síndrome de Down, com a sua deficiência, por algum tempo. E como ele já se livrou do corpo físico, à medida em que ele se desliga completamente das vibrações, ou aqui, dentro da sua casa mental, do corpo físico, ele vai se livrando das suas deficiências e dos seus problemas, que eram do corpo, e que ele agora não os tem mais. Então, eles levam um tempo, semanas, meses, anos, depende de cada um, do seu empenho, né, do seu trabalho, da sua vontade. E pronto, terminamos aqui mais um capítulo. Foram 29 minutos, está dentro do tempo que nós nos propusemos, né? Esperamos que vocês ou você tenha gostado. Como nós já falamos no começo, são coisas simples,
superficiais, não muito aprofundadas. O objetivo não é esgotar o assunto, e sim chamar a sua atenção, despertar a sua curiosidade para aprender mais sobre a maravilhosa doutrina dos espíritos, que veio para ficar e que veio para nos transformar em pessoas melhores. Muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia no seu coração. Eu desejo que você ou que vocês que estão assistindo sejam felizes. Então, lutem para serem felizes. Até o nosso próximo vídeo. Um abração a todos.